Alô Brasil, atualizando a situação do ex-presidente Bolsonaro. Atenção, hein? O seu filho, o Carlos Bolsonaro, olha aí no teu celular a situação. Nesse domingo, dia 11 de janeiro, às pressas. Pois é, o médico foi chamado, olha aí, deixa eu mostrar essa informação a você. Médico é chamado para atender o ex-presidente Bolsonaro na prisão, disse o filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, que é vereador. A situação do ex-presidente Bolsonaro, que está inclusive com o CFM, o Conselho Federal de Medicina, por que tanta perseguição? Muitos já dizem qual a necessidade do ministro Alexandre de Moraes bater tão de frente contra o ex-presidente Bolsonaro. Muitos analistas dizem que qualquer bandido, qualquer criminoso, qualquer presidiário que esteja detido e se sofrer, seja qual for o problema de saúde, tem que ter uma assistência médica. E se necessário for, vai direto para o hospital. Por que quando precisa do ex-presidente Bolsonaro de um atendimento hospitalar, por que tanta demora? Por que tanta perseguição? Muitos analistas já dizem, por que isso? Eu já vi, inclusive, analistas dizendo, quando o presidente Lula foi preso, passou mais de 500 dias detido, toda vez que ele precisava de um atendimento médico, não tinha isso. O atendimento era rápido, está sentindo a dor, o atendimento médico. Se houvesse necessidade de ir para algum hospital, não tinha tanta perseguição como está acontecendo agora. Os cuidados especiais com o ex-presidente Bolsonaro estão aumentando cada vez mais. O presidente não está bem de saúde. O Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, ele afirmou que médicos foram chamados para atender o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal nesse domingo. Segundo Carlos, as crises persistentes e soluços evoluíram para um quadro de de azia constante, agravando a saúde do ex-presidente. Ele disse, o médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, 11 de janeiro, à prisão após sermos informados que suas crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que impede de se alimentar adequadamente e de dormir, disse o filho. Ele destacou que é perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária. Nesse fim de semana, a defesa do presidente Bolsonaro protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao STF, que até o presente momento, lamentavelmente, não foi apreciado. Palavras do Carlos Bolsonaro, do filho do ex-presidente. O senador Flávio, que é o outro filho, que é pré-candidato, compartilhou a postagem do irmão nas redes sociais. Na semana passada, o ex-presidente caiu na cela e precisou ser submetido a exames no hospital do Distrito Federal. Bolsonaro, que está preso, prisão domiciliar de 4 de agosto até 22 de novembro, quando foi preso preventivamente por tentar violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Bem, o que é que acontece? A gente está acompanhando, inclusive, a própria Michele, a primeira-dama, a ex-primeira-dama, a esposa do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, ela falou sobre isso aí. Então, dá uma olhadinha o que disse, tanto ela quanto o genro, O genro também falou, O Carlos Bolsonaro também falou sobre isso. Quero que você acompanhe, você tire aí as suas próprias conclusões. Preste atenção o que disse aí a Michele sobre a situação que não é boa do ex-presidente. Então, a gente não sabe o exato momento que ele se acidentou. Conversando com ele, quando eu cheguei na sala onde a gente é liberado para poder ter esses 30 minutos, ele não conseguia falar, ele não se lembrava. Eu perguntei para ele, foi pela manhã? Porque ele tem uma pequena janela. Ele falou, eu acho que não, porque ainda não tinha luz do dia. Então a gente não sabe se foi já amanhecendo ou se foi à noite, na madrugada. A gente não sabe o tempo certo. Ele teve muita dificuldade, a gente não sabe se ele estava dormindo, levantou sonolento para ir ao banheiro e na volta caiu, porque eu fiquei sabendo que tem um degrau do quarto para o banheiro, a gente não sabe exatamente. Então não posso confirmar isso para você, se ele teve tempo de lembrar também, se ele tem essa medicação forte que ele toma, um Ampliquitil, que deixa ele muito sonolento, tanto que tem que ser fracionada, se ele tomar um comprimido, de 100 miligramas, doutor Caiado? Ele fica o dia todo deitado, ele não consegue interagir com você, então é fracionado. Então ele não fica 100% bem.
Então não sei se ele lembrou também que ali tinha uma campainha para ele poder pedir ajuda. O Jair é uma pessoa que ele já acostumou a conviver com a dor desde 2018. Por 3 vezes dentro do hospital, eu vi ele pedindo para Deus levá-lo, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo por conta do intestino. Então ele já se acostumou, ele já está nessa zona de sofrimento. E eu acho que isso é até para ele trabalha o subconsciente dele para ele poder continuar vivo. Ele já ligou esse modo sobrevivência. Então ele é uma pessoa que ele não gosta de incomodar. Eu estou casada com ele há 18 anos, eu sei que ele não gosta de incomodar em relação à alimentação. Ele aprendeu a viver do jeito dele. Então a gente tem esse cuidado porque ele tem 70 anos, ele já passou por 9 intervenções cirúrgicas, ele tem várias comorbidades, então a gente sabe que a medicação também é uma medicação que tem fragilizado ele tem essas tonturas. Em casa eu fico sempre ao lado dele. Pois é, palavras aí da própria esposa, né, a Michele. Inclusive eu estava acompanhando o filho do ex-presidente, né, o Carlos, ele também muito preocupado com a situação que o pai vem enfrentando. Acompanhe o que ele diz. Preste atenção aí, veja só. E provavelmente vai se repetir porque eu conheço meu pai. A labirintite é algo que vem numa crescente ao longo do tempo, ainda mais com o uso contínuo dessas novas medicações. Então, focar principalmente no que pode acontecer novamente. Imagine se acontece novamente e há esse quadro novamente de atraso no atendimento de forma inacreditável. 24 horas depois, inclusive inaceitável, mais de 24 horas depois, ele se dirigiu ao hospital para aí sim fazer exames e ficar em um tempo de observação. Então, quando você fala em observação, não é alguém ficar olhando para a cara dele e ver se ele vai se desmaiar porque o sangue já correu por dentro da cabeça dele. A observação ela tem que vir acompanhada de um quadro profissional com equipamentos a serem habilitados para assim terem um quadro inicial do que está acontecendo. Você acha que essa demora do... Pois é, então, né, eu estava acompanhando a imagem, inclusive, do próprio, né, o presidente do Conselho Federal de Medicina, né? Porque, para quem não sabe, o ministro Alexandre de Moraes está pedindo aí e acompanhando, né? Qualquer situação sobre o ex-presidente Bolsonaro não pode ter, né, ser autorizado a sair a qualquer momento, não. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes precisa das informações. E aí, o presidente do CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, deixou claro que a situação do ex-presidente Bolsonaro é de urgentíssimo. Então, não pode perder muito tempo para poder repassar informações. Mas, mesmo assim, o presidente do CFM responde a Moraes e não vê a necessidade de depor a Polícia Federal. Então, o que a gente vem acompanhando? Da sede do Conselho Federal de Medicina, né, em Brasília, eu vi muitos médicos, muitos especialistas dizendo que a situação do ex-presidente Bolsonaro não é boa. Isso pode gerar, sim, né, ao falecimento. Isso pode gerar aí uma situação delicada, ele pode chegar até morrer se não tiver os cuidados especiais. Então, não se brinca com a saúde. Eu já vi vários analistas dizendo o seguinte, quando o atual presidente Lula, na época, quando era presidiário, né, muitos já diziam, nunca houve nenhum problema. Quando ele precisava de atendimento médico, não houve nenhum tipo de perseguição. Era atendimento 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, seja feriado, final de semana. Agora, por que isso contra o atual, né, com o ex-presidente Bolsonaro? Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele nega a ida de Bolsonaro ao hospital e exige laudo médico. Isso aqui saiu do próprio site, da Agência Brasil. Informação que saiu no último dia 6 de janeiro, né? O ex-presidente teve uma queda na cela, onde está no Distrito Federal, está preso, e aí muitos dizem a situação do presidente Lula, aliás, a situação do ex-presidente Bolsonaro não é boa. Se não, né, der prioridade, a situação do presidente vai piorar. E muitos dizem, ele pode morrer com esse problema se o pessoal começar a querer segurar o atendimento. Gente, qualquer idoso com 60, 70, 80 anos tem cuidados especiais, tem prioridade. Qualquer presidiário, bandido, criminoso, seja o que for, tem atendimento. Adoeceu, o médico tem que dar assistência, se precisar no hospital, leva. Por que o ex-presidente Bolsonaro está passando por tudo isso? Por que tanta injustiça, tanta perseguição? Então, isso é o que está acontecendo hoje no Brasil, tá? Então, a gente está atualizando aqui as informações porque não está fácil a situação. Isso pode gerar morte.
Ele pode morrer ali dentro. Então, tem muita gente já dizendo por que tanta perseguição, e a gente está acompanhando isso de perto para saber até quando vai continuar com isso, né? Até quando, tá? Então, as informações para você que está nos acompanhando em todo o Brasil, dá a tua opinião sobre isso, tá? Aliás, dá o like, dá o joinha, aproveita e se inscreve no nosso canal. Eu estou lá no Instagram, hein? Blog Alex Silva, segue a gente lá. Então, essa é a situação do ex-presidente.